Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Conheci a doutrina espírita em 1968 e nunca mais deixei de estudar. 1 hora por dia, no mínimo, esta doutrina maravilhosa. Composta hoje de 5 livros. Espiritismo são só 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Qual o objetivo primordial da vinda desta doutrina 1800 anos depois, 1857 anos depois de Jesus? Ela veio para esclarecer os pontos que não puderam ser esclarecidos na lei de Deus, nas leis divinas que regem a todos nós e a todo o universo e, inclusive, obviamente, o planeta Terra. Eu estou vendo, nesse ano de 2018, uma avalanche da ignorância. A ignorância está crescendo como aquela erva daninha nas mentes, nas famílias, nas religiões. Quando você fala em estudar, dá alergia, dá uma dor de barriga e uma dor de cabeça tremendas. Porque para a ditadura, para as trevas, para os espíritos malfeitores, é muito interessante que nós não tomemos conhecimento do conhecimento. Então hoje aqui eu quero esclarecer alguns pontos fundamentais. Qual o objetivo da doutrina espírita? Está muito claro no Livro dos Espíritos. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Não se cumpria a promessa evangélica do Consolador. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é reestudá-lo, é estudá-lo e reestudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo constantemente. J. Herculano Pires, ao fazer o prefácio desse Livro dos Espíritos, acertou em cheio o que Kardec escreveu na introdução do Livro dos Espíritos. É uma obra de educação, é uma obra para a educação definitiva do ser humano, confirmando todos os pensamentos e ensinos de Jesus Cristo. O objetivo da doutrina espírita é proporcionar o estudo das leis, para que saibamos nos reformar intimamente, moralmente, acertando todos os nossos erros do passado e fazendo um planejamento dentro das leis para a felicidade futura, para a perfeição. Esse é o objetivo da doutrina, não é a mediunidade. A mediunidade é uma das ferramentas que foi muito usada, mas agora nem precisa ser mais usada. A mediunidade, ela é usada por todos nós. Nesse momento eu estou aqui, sozinho, nesse quarto de estudo, num ambiente mediúnico, onde espíritos bons, onde o meu anjo de guarda conversa comigo, porque não manda em mim, mas conversa comigo para preparar esse estudo. Mas o objetivo da doutrina espírita, fundamentalmente, é ser uma obra de educação para o indivíduo, assim como foi os 4 evangelhos escritos por Jesus.
Precisamos tomar uma decisão definitiva sobre isso. As pessoas não estão tendo coragem de falar que esse cidadão, João de Deus, nunca foi espírita. Nunca foi espírita. Porque a mediunidade é propriedade de todos. É propriedade da igreja, dos evangélicos, de todo mundo. Não é nossa propriedade. O objetivo desta doutrina que veio após a edição dos 4 evangelhos de Jesus é proporcionar aos interessados um estudo seguro, lhes oferecendo uma segurança jurídica divina para se reformarem e adentrarem de uma vez por todas no caminho do bem, no caminho de um homem de bem, o homem que pratica, porque estudou, porque conhece, porque entendeu, porque assimilou a lei de justiça, de amor e de caridade. Qual é o objetivo fundamental do Livro dos Espíritos? Nós vamos ver isso aqui em 2 lições fundamentais. No capítulo... Nós vamos ver isso em 2 lições fundamentais do Livro dos Espíritos. No capítulo das leis morais, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, logo você tem que estudar. É a única verdadeira para a felicidade do homem, então você tem que estudar, compreender e praticar. E ao compreendê-la e começar a praticar, vai começar a corrigir seus erros. É a maior caridade que você pode fazer para com você. E ao fazer essa caridade com você, estará fazendo com os seus semelhantes. Porque ao se educar, ao não fazer mais o mal, você está praticando a caridade com todos os que estão ao seu redor. Esta lei indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Portanto, o cerne da doutrina espírita é uma obra de educação, é estudar as leis de Deus. A mediunidade está lá em 10º lugar. Hoje nós estamos precisando estudar o Evangelho de Jesus, através de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse Evangelho que vai nos dar as linhas básicas do comportamento humano, que está aqui. Ele disse ao apóstolo João: se vós permanecerdes nas minhas palavras. O que é permanecer? Estudar, compreender, entender, assimilar e praticar. Adotar esses ensinamentos como fundamentais na sua vida diuturnamente. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e assim conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todos os erros. Ou seja, a obra de Jesus é uma obra de educação. É para nós estudarmos e nos reformarmos. É o maior trabalho de uma encarnação. Reformar a si mesmo. Conhece-se o verdadeiro cristão, pegando uma carona numa frase de Allan Kardec, conhece-se o verdadeiro cristão pelas reformas que ele imprime nele mesmo. E ninguém consegue imprimir reforma sem o estudo, porque o estudo é a luz. O estudo, o conhecimento é que vai dar essa luz. Leon Denis, com seus 8 livros que deveriam ser lidos todo dia, no livro Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor. A tarefa a cumprir é grande. A educação do homem deve ser inteiramente refeita. Essa educação, já ouvimos, nem a universidade nem a igreja estão em condições de a fornecer, pois que já não possui as sínteses necessárias para esclarecer a marcha das novas gerações. Uma só doutrina pode oferecer essa síntese. Uma só doutrina
É a doutrina espírita totalmente embasada em Jesus Cristo. Totalmente embasada. Isso é estudo, é pedagogia pura. Tem nada com mediunidade. Nós não temos nada a ver com curas. Podem fazer o que quiser, mas não tem nada a ver conosco. A marcha de novas gerações, uma só doutrina pode oferecer essa síntese a do espiritualismo científico. Já ela sobe no horizonte do mundo intelectual e parece que há de iluminar o futuro. A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro. Educar a si mesmo, através da obra responsável que nos deixou Jesus e os espíritos superiores. Mas para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sob suas duas formas alternantes. Nós precisamos entender que todos os grandes filósofos só falam em educação. A doutrina espírita é uma obra pura de educação. Como nos diz Vinícius, na coletânea que ele escreveu, editada pela FEB. Vinícius Pedro Camargo, o mestre na educação. Nós somos, pois, seus discípulos. Ele é o nosso mestre. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. É um trabalho de educação. Então, o livro O Espiritismo, eu queria esclarecer isso de uma vez por todas. Ele vem com as 5 obras fundamentais. O Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo 28 capítulos, mostrando a nós como trabalharmos as ferramentas elucidadas por Jesus. 28 capítulos. O céu e o inferno nos mostrando como que funciona depois da morte. A lei continua, rigorosa, sem proteger a ninguém. Todos estamos sujeitos à lei. Aí a beleza do livro O Céu e o Inferno. E a Gênese, o último livro da coletânea, que é uma revisão. Não tem milagres, segundo o Espiritismo. É porque quem não estuda é que faz essas palestras. Não tem milagres. Só o estudo, e aí diz Kardec, a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral, só pelo estudo. Daí a vinda dessas 5 obras fundamentais. Espiritismo não é trabalho de médiuns que estão por aí. Não, não, não. O Espiritismo são as 5 obras fundamentais que vieram a nós, como diz Kardec no livro A Gênese, fechando a obra. É o estudo que vai fazer com que nos reformemos e nos tornemos pessoas caridosas, porque você só vai praticar a caridade se estudar. A solidariedade, a fraternidade. Você só vai respeitar a tudo e a todos se você estudar. A obra espírita, queridos senhores e senhoras, é uma obra de educação. Estudando para entender a obra e aplicar esta obra na sua reforma, estaremos também reformando ao nosso redor e assim a nossa sociedade. Vamos lutar contra essas trevas que estão vindo por aí. Só o estudo nos faz chegar à luz do Pai, do nosso Criador.
Um abraço a todos, muita saúde e muita paz.